Meus caros amigos e amigas, estamos aqui mais uma vez com a graça de Deus para mais uma aula da nossa Escola da Fé, que já vai aí com muitos anos de vida, graças a Deus. Quando as coisas duram, é porque Deus abençoou, né? Graças a Deus. Então estamos aqui, estamos estudando agora os mandamentos, 10 mandamentos da lei de Deus, importantíssimos, né? Jesus disse para aquele jovem, se você quer ter a vida eterna, então viva os mandamentos. Por isso que eu estou aqui, dedicando aqui praticamente 10 aulas da nossa Escola da Fé sobre os mandamentos. Hoje vamos conversar sobre o 4º mandamento. Já falamos dos 3 primeiros, amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar os dias santos, né, de festa, domingo. E hoje o 4º mandamento. Vamos pedir ao Divino Espírito Santo mais uma vez a sua luz para a nossa inteligência. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito e tudo será criado, renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que nós apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozamos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando você for pregar, quando você for dar uma aula de catequese, nunca deixe de antes invocar o Espírito Santo e a proteção de Nossa Senhora. E pode ter certeza que se você preparou a sua aula com a ajuda do Espírito Santo e da Virgem Maria, tudo corre bem. Muito bem, como eu falei, vamos conversar hoje sobre o 4º mandamento. Antes eu quero só mostrar a vocês mais um lançamento da editora Canção Nova, A Virgem de Dom Bosco. Olha aqui. A Virgem de Dom Bosco, ele era devotíssimo de Nossa Senhora Auxiliadora. Nossa Senhora Auxiliadora era o Papa Pio VII, escolheu o dia 24 de maio, festa de Nossa Senhora Auxiliadora. Por quê? Porque o Papa Pio VII, ele estava preso por Napoleão Bonaparte durante 5 anos na França. Uma ousadia, Napoleão invadiu a Itália, invadiu o Vaticano, sequestrou o Papa Pio VII, porque o Papa Pio VII não concordava com algumas coisas que ele queria ser dono da igreja na França. Prendeu o Papa, 5 anos. Mas o Papa prometeu, né, a Nossa Senhora que quando ele fosse libertado, ele ia coroá-la. Né? E aí, né, isso foi lá por volta de 1815, quando Napoleão perdeu a guerra para os ingleses e foi exilado na ilha de Elba, o Papa foi solto e o Papa passou na cidade de Navona, que era caminho de Paris até Roma, e ele coroou Nossa Senhora. E chegou em Roma no dia 24 de maio. Por isso que o Papa instituiu a festa de Nossa Senhora Auxiliadora no dia 24 de maio. Olha que coisa maravilhosa, como Nossa Senhora protege a igreja, né? Bom, então, esse livro aqui, A Virgem de Dom Bosco, é um salesiano chamado Cleison Felipe, né? Está aqui, inclusive, a foto dele, quero mostrar. Ele coloca aqui todo esse relacionamento maravilhoso de Dom Bosco com Nossa Senhora Auxiliadora. Dom Bosco dizia, foi ela quem fez tudo. Perguntaram para ele, Dom Bosco, como é que o senhor conseguiu fazer tanta coisa? Antes dele morrer, os salesianos já estavam quase que em todos os continentes. Ele dizia, foi ela quem fez tudo. Tudo começou com uma Ave Maria. Olha que bonito. E aí, o Cleison escreveu esse livro, A Virgem de Dom Bosco. Aí, ó, pequeno, não é muito grande, vale a pena, você vai aprender muita coisa aqui. Esses livros edificam
a nossa fé, o nosso amor à Nossa Senhora. Né? Mas muito bem, vamos em frente então com o quarto mandamento. Nós sabemos o seguinte, quando Moisés entregou as 2 tábuas da lei, Deus entregou para Moisés as 2 tábuas, numa tábua tinham 3 mandamentos só, 3 palavras, era o decálogo, né? 10 palavras. E na outra tábua tinham 7. Por que essa diferença? Porque a primeira eram os mandamentos que se referem a Deus. E a segunda tábua, os mandamentos que se referem aos homens. Amar a Deus sobre todas as coisas, não usar o nome de Deus em vão, guardar os dias sagrados de Deus, o direito de Deus. Aí tem também os direitos dos homens. E é interessante que o mandamento que encabeça a segunda tábua é exatamente para os pais. Honrar pai e mãe. Gente, que palavra forte é essa honrar, né? Honrar quer dizer encher de honra. Né? Então é muito importante, né? Esse respeito aos pais, esse amor aos pais. Né? Eu gostaria de começar lembrando aquilo que Deus disse lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 28, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Deus deu um mandamento para o casal, ser fecundo, multiplicar. Por isso que tem que unir homem com mulher, para poder ser fecundo, poder gerar. O nosso catecismo, no parágrafo 2366, ele fala assim, a fecundidade é um dom, um fim do matrimônio, porque o amor conjugal ele tende a ser fecundo. Né? O filho não vem de fora acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos, não. Ele surge no próprio âmago dessa doação de marido e mulher, doação mútua, da qual ele é um fruto e realização. A igreja, né, diz assim o catecismo, está ao lado da vida e ensina que qualquer ato matrimonial, ele então deve estar aberto à transmissão da vida, sede fecundos. Então, aí nós temos a realidade de pais e filhos. Né? O nosso catecismo ainda diz, no parágrafo 2373, que a Sagrada Escritura e a prática tradicional da Igreja veem nas famílias numerosas um sinal da bênção de Deus e da generosidade dos pais. Olha que coisa, né? Deus é um sinal de bênção de Deus. Né? Família numerosa. E diz aqui o catecismo que os filhos eles são o dom mais excelente do matrimônio e constituem um benefício máximo para os próprios pais. De fato, nada pode ser mais importante do que um filho, do que uma vida. Um dia a gente sabe que na renovação do mundo, quando Jesus voltar, né, não vai haver mais computador, não vai haver mais navio, não vai haver mais avião, mas o seu filho vai continuar. Né? Olha aí, os pais geram um ser que nenhum empresário, nenhum cientista, nenhum pesquisador possa gerar. Veja que beleza, né? Por isso que, quando o catecismo fala do controle da natalidade, lá no parágrafo 2370, ele fala que a continência periódica, os métodos de regulação da natalidade, baseados na autoobservação e nos recursos aos períodos infecundos, né, estão de acordo com os critérios objetivos da moral. Está lá na Humanae Vitae do Papa Paulo VI, no 16. Né? Então, esses métodos, ele diz, respeitam os corpos dos esposos, animam a ternura, etc. É por isso que a Igreja recomenda os casais que precisam, né, fazer um controle de natalidade, a Igreja recomenda que usem, então, um método natural, o método Billings, né, que é um método que não se usa em nenhum digamos assim, artifício, né, que não seja natural. Porque a moral católica é baseada em quê? Naquilo que é natural. Aquilo que não é natural não está muito de acordo com a Igreja Católica. Bom, mas o quarto mandamento ele fala muito, né, dos pais e dos filhos. Então eu queria aqui nessa aula aqui desdobrar um pouco isso. Primeiro sobre a educação dos filhos. Né?
eu gostava de ler quando era moço e era pai jovem, né? Meus filhos estavam começando a nascer. Eu gostava muito de ler um pedagogo francês chamado André Berger. O André Berger, ele escreveu um livro que ele chamou de Os Defeitos dos Pais são os pais dos defeitos dos filhos. Olha que interessante. Os defeitos dos pais são pais dos defeitos dos filhos. Ou seja, o pai passa seus defeitos para os filhos, mas também passa as virtudes. Então a gente pode plagiar e dizer as virtudes dos pais são os pais das virtudes dos filhos. Por isso que é muito importante os pais terem virtudes. Um pai educado passa educação para os seus filhos, um pai moderado passa a moderação para os filhos, um pai que não fala palavrão ensina os filhos a não falar, e assim por diante, né? Então, quando São Paulo escreve na carta aos Efésios, no capítulo 6, no versículo 4, São Paulo diz assim: pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós, mas criai-os na disciplina e na correção do Senhor. Veja bem, São Paulo não era pai, São Paulo era solteiro, né? Era celibatário, mas era um homem que entendia profundamente de casamento, de filho, de tudo. Claro que aí é a inspiração de Deus que ele conhecia pela Sagrada Escritura, etc. Pais, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós. Quando é que um filho fica revoltado contra o pai? Quando o pai é bruto, o pai humilha o filho, o pai bate no filho. Pelo amor de Deus. Tanto São Paulo fala, não deis a vossos filhos motivo de revolta contra vós. Mas criai-os como? Ele fala duas coisas, na disciplina e na correção do Senhor. Disciplina, todo mundo sabe o que é disciplina, né? Disciplina é você manter a ordem, manter os horários, correção e correção do Senhor, ou seja, a fé. Então, criar como homem e criar como um homem cristão, né? Eu me lembro que Dom Bosco dizia que educar é você, né, ensinar a criança a amar as virtudes e amar a Deus. Pronto, você educa a criança com facilidade, né? Agora, eu queria explorar uma coisa muito bonita que está na própria Bíblia. O capítulo 30 do livro do Eclesiástico é um livro que ele foi escrito mais ou menos aí uns 200 anos antes de Cristo. E o Eclesiástico, ele é longo, né? Tem mais de 50 capítulos. O Eclesiástico, ele coletou assim uma sabedoria muito profunda do povo judeu. E esse capítulo 30, ele fala, né, como é que os pais devem educar os filhos. Começa dizendo assim: aquele que ama o seu filho, corrige-o com frequência, para que se alegre, né, com isso mais tarde. Corrige com frequência para que se alegre com isso mais tarde. Então, o pai e a mãe têm que corrigir os filhos. Olha o que ele fala, para que se alegre com isso mais tarde. Na hora da correção, a correção é dura. Para a criança, às vezes é dura até para o pai. Um pai e uma mãe tem que colocar um filho de castigo, um pai e a mãe tem que cortar, não sei, um passeio, um brinquedo, um celular de um filho. Mas você vai se alegrar com isso mais tarde. Não corrigir é permitir que a criança vá ficando desobediente, vá ficando malcriada, né? O Eclesiástico fala assim no versículo 7, aquele que estraga seus filhos com mimos, terá que lhes curar as feridas. O que é estragar o filho com mimo? Aquele filhinho mimado que você protege demais, você faz tudo para ele, né? Claro que às vezes a gente precisa fazer alguma coisa para os filhos, né? Infelizmente, às vezes, os professores dão uma tarefa para a criança que a criança não consegue fazer. Aí, paciência, o pai tem que ajudar, a mãe tem que ajudar. Mas, aquilo que a criança sabe fazer sozinha, você tem que deixá-la fazer sozinha, nem que ela não faça de maneira perfeita. Tem pai e mãe que é muito orgulhoso dos filhos e quer ver o filho brilhar, quer ver o filho, né, aparecer. Não, para com isso. Não.
A gente não tem que querer fazer do filho um objeto de exibição da gente. Opa! Né? Então, cuidado com a superproteção. Hoje, uma coisa que eu percebo é o seguinte, tem muito jovem hoje que ele não sabe trabalhar as perdas. Né? Eu conheço uma jovem que suicidou porque terminou o namoro. Meu Deus do céu! Terminar um namoro é uma coisa comum. Todo mundo que namora um dia pode terminar um namoro, mas os jovens hoje não sabem trabalhar as perdas. Por que não sabem trabalhar? Porque não aprendeu a lutar contra os problemas da vida. Então, uma coisa importantíssima é os pais ensinarem isso. Né? O Eclesiástico, né, no capítulo 30, no versículo 8, ele fala assim: um cavalo indômito torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. Olha que interessante. Um cavalo indômito, o que é um cavalo indômito? É um cavalo que não foi adestrado. Se você montar nele, te derruba. Torna-se intratável. A criança entregue a si mesma torna-se temerária. A criança que não é educada pode virar aí um marginalzinho. Você sabe disso. Está cheio na rua aí, não é? Então, é isso aí. Um cavalo indômito torna-se intratável, a criança entregue a si mesma torna-se temerária. Muito bem, vamos para o nosso intervalo, a gente volta já. Muito bem, meus amigos, de volta com a nossa Escola da Fé. Hoje estamos conversando algo muito importante, viu? O quarto mandamento da lei de Deus, honrar pai e mãe. A criança tem que aprender a obedecer o pai e a mãe. Tem que honrar o pai e a mãe. Deus deu autoridade para o pai, Deus deu autoridade para a mãe para educar essas crianças. E educar a criança, o que é? É como você pegar um diamante e você ir burilando esse diamante. Eu me lembro da história do Michelangelo, né? O famoso Michelangelo que decorou toda a Basílica de São Pedro com 20 mil metros quadrados de mosaico, uma coisa impressionante. Michelangelo fez aquelas imagens maravilhosas, a Pietà, o Davi, o Moisés, coisas esplendorosas, né? E um dia, Michelangelo chegou numa daquelas montanhas de mármore, Carrara, que ele pegava as pedras para fazer as esculturas dele. E ele olhou uma pedra e falou para os alunos assim: vocês estão vendo essa pedra aí? Né? Sim, tem um anjo aí dentro. Vamos colocá-lo para fora. E os alunos: que anjo, mestre? Nós estamos vendo um bloco de pedra. O Michelangelo era gênio da arquitetura, tudo, desenhou o anjo e mostrou. O anjo é esse aqui, ó. Agora é o seguinte, vamos botar o anjo para fora, o anjo está aí dentro. E debruçaram em cima da pedra, os alunos dele, e tinha uma academia de belas artes. Cortaram a pedra, quando foi no final, ele deu o toque, né? E apareceu o anjo. Os alunos perguntaram: mestre, como é que o senhor fez esse anjo? Não fiz, não, o anjo estava aí dentro, eu só tirei o que estava sobrando. Como se fosse fácil, né? Tirar o que estava sobrando. Então, educar uma criança é você tirar o que está sobrando. O que está sobrando na criança? Você sabe que existe o pecado original, né? É o pecado original que deixa a gente orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, birrento. E a criança tem isso. A prova do pecado original, para mim, é isso que os santos dizem. Deus não faz nada de errado. Deus criou uma criança bela, mas por que a criança, às vezes com 2 aninhos de idade, ela morde a amiguinha, bate na cabeça da amiguinha com... De onde é que vem isso, gente? Não vem de Deus. Vem do quê? Do pecado original. Então, educar é você ir fazendo a criança criar bons hábitos, eliminando os erros e colocando as virtudes. É um trabalho de Michelangelo. Cortar essa pedra aí, ó, tirar o que não é de Deus para o anjo aparecer. Isso é bonito. A educação é uma arte. Né? Dom Bosco dizia: educação não pode ser feita sem o amor e sem Deus. Porque é o amor que dá paciência de você, né, ir educando. E Deus, né, você vai colocando aí a lei de Deus. Né? Então, tudo isso é muito importante, a gente precisa viver bem. Bom,
O Eclesiástico fala assim no capítulo, eu estou analisando aqui o capítulo 30 do Eclesiástico, que fala de educação de filhos. No versículo 9 ele fala assim, adula o teu filho e ele te causará medo. O que é adula o teu filho? Acha graça no teu filho quando ele fizer coisa errada, aplaude teu filho que fez um negócio errado, né? Brigou, bateu no amiguinho e não sei o quê, e ofendeu o vizinho. Brinca contra e ele te causará medo. Por quê? Porque ele vai sendo criado no erro. No versículo 11 ele fala assim, olha, não lhes dê toda a liberdade na juventude. Não feches os olhos às suas extravagâncias. Olha que sabedoria, gente. Aí ele está falando de um filho jovem. Não lhe dê toda a liberdade na juventude. Ele não está dizendo para você não dar liberdade. Pode dar liberdade, mas não dê toda a liberdade. Não feche os olhos às suas extravagâncias. Tem pai e mãe que está vendo o filho fazer extravagância. Está indo para um namoro mal. Está vivendo uma vida aí com amigos que não convém. Indo às vezes para o mau caminho. São Paulo fala, cuidado, as más companhias corrompem os costumes. As más companhias corrompem os costumes. Então, o pai e a mãe são sentinelas de Deus na vida dos filhos. O filho está fazendo alguma coisa errada? Chama o filho, conversa com ele, entende? E agora aqui tem uma coisa muito importante que eu queria colocar. É o seguinte, a gente não pode humilhar o filho, não pode bater, não precisa. Olha, eu criei 5 filhos sem dar um tapa a nenhum deles. Mas sempre chamava uma conversa, entende? Agora, uma coisa muito importante, né? Eu queria contar aqui uma história que uma vez eu ouvi. Uma vez fui à cidade de São José dos Campos, aqui perto de nós, de carro, e na minha frente passou um carro, era uma Kombi, e atrás estava escrito uma frase assim, conquiste teu filho antes que o traficante o faça. Isso já faz muitos anos, meus filhos eram todos aí adolescentes ainda. Eu fiquei pensando, o que é isso? Conquista o teu filho antes que o traficante o faça. Meu Deus do céu, como é que eu vou conquistar meu filho? Será que eu vou ter que dar para eles a camisa da marca, o tênis de marca, a bicicleta da hora? Eu estou roubado com 5 filhos, estou lascado. Aí eu comecei a refletir, o que é conquistar o filho para eu não perder meu filho? Aí eu comecei a entender que você não conquista o seu filho com aquilo que você dá para o seu filho. Não, é aquilo que você é para o seu filho. Você entendeu? É um pai amigo, uma mãe amiga, um pai que gasta tempo com eles. Opa! Para você corrigir seu filho, lembra que eu falei na primeira frase do Eclesiástico? Diz assim, corrige seu filho com frequência, para que se alegre com isso mais tarde. Corrige com frequência. Agora, para você corrigir seu filho com frequência, você tem que estar sempre junto com o seu filho. Entendeu? Então, uma maneira de você conquistar o seu filho é você ter tempo para ele, estar com ele. Aí eu comecei a dizer, puxa vida, eu tenho 4 filhos homens, então o que eu vou fazer? Esses 4 aí eu vou levar comigo para jogar futebol, vou levar comigo para soltar a pipa, vou andar comigo para andar de bicicleta, vou andar comigo para andar a cavalo. Eu gostava muito de andar a cavalo, meu pai tinha um sítio. Olha, criei os 4 perto de mim. E aí você está vendo ele errar, você corrige. Mas quando ele erra, você não está junto, você não viu. Você entendeu? Agora, por que é importante você conquistar o filho? Você sabe o que é uma conquista? Você já foi apaixonado por uma moça, por um rapaz? Quando você fica apaixonado por alguém, parece que aquele alguém roubou seu coração. Né? Parece que roubou seu coração. Você faz o que a pessoa quer. Você fica meio bobo. Né? Porque a paixão faz isso. Né? Então, um pai que conquista seu filho, o que acontece? O filho tem honra do seu pai. Ele quer imitar seu pai, ele quer obedecer seu pai. O pai fala, meu filho, vamos rezar? Vamos rezar. Vamos para a missa? Vamos para a missa. Vamos jogar futebol? Vamos jogar futebol. Entende? Então, muito pai tem dificuldade para educar o filho na fé.
Por quê? Porque não conquistou o filho. Um pai que bate no filho, xinga o filho, humilha o filho, esse filho vai gostar de estar junto com o pai, de seguir os conselhos do pai? Não vai gostar. Então, é muito importante essa conquista. E essa conquista, a gente tem vários aspectos. Eu escrevi um livro que eu chamei de Educar pela Conquista e pela Fé. Olha o nome do livro. Educar pela Conquista e pela Fé. Primeiro você tem que conquistar o seu filho, depois você leva seu filho para Deus. Antes de você dizer para o seu filho, Jesus te ama, ele acreditar nisso, você tem que mostrar que você o ama. O primeiro amor que o filho experimenta é o amor do pai, da mãe. Aí ele vai experimentar o amor de Deus. Entende? É bonito isso. Então a conquista exige o seguinte, você tem que corrigir seu filho, mas não seja bruto, não seja violento. Né? Uma coisa interessante, né? Traga para perto de você os amigos dos seus filhos, sabia disso? Porque a criança gosta dos amigos. Então tem pai que diz, não nem para cá, não, fazer bagunça aqui em casa, nada, meio que isola os amigos. Não faça isso não. Ah, mas eu tenho medo que venha amigo que não presta. Se vier um amigo que não presta, você vai eliminar essa amizade dele com jeito. Entende? Mas saiba cultivar. Olha, se você quer ser amigo dos seus filhos, seja amigo dos seus filhos. Eu gostava muito de conversar com os amigos dos meus filhos. Ainda hoje eu gosto. Por quê? Porque aí você sabe que seu filho gosta disso. Então tá aí. Eu vou aproveitar aqui, já que eu mostrei esse livro aqui, A Virgem de Dom Bosco, né? Dom Bosco foi um grande educador de jovens, né? Tanto é que ele é chamado o pai da juventude, né? Dom Bosco era mestre, pai e mestre da juventude. Dom Bosco ele tinha alguns ensinamentos interessantes para educar. Ele dizia assim, ó, primeiro, valorize o seu filho. Olha que interessante. Quando respeitado e estimado, o jovem progride e amadurece. Palavras de Dom Bosco. Quando o jovem ele é respeitado, você respeita seu filho. Você estima seu filho. O jovem progride, amadurece. É isso mesmo. É o que eu falei, quando você conquista seu filho com amor, sem deixar de corrigir. Tem que corrigir, só que corrigir de maneira correta, sem humilhação, sem machucar. Né? Depois Dom Bosco diz assim, um segundo conselho dele, acredite no seu filho. Ele fala, mesmo os jovens mais difíceis, Dom Bosco mexeu com jovens muito difíceis, porque ele pegava os meninos de rua. Ele fala, mesmo os jovens mais difíceis trazem bondade e generosidade no coração. Então, o que Dom Bosco sabia fazer? Ele sabia colher a bondade, a generosidade no coração do jovem e estimular. Acreditava nele. Ele pode estar tendo um mau comportamento hoje porque não recebeu a educação e tal, mas no fundo tem bondade, tem generosidade dele. Né? Depois Dom Bosco dizia, ame e respeite o teu filho. Mostre a ele claramente que você está ao seu lado. Olhe-o nos olhos. Nós é que pertencemos a nossos filhos, não eles a nós. Olha o que Dom Bosco está dizendo. Nós é que pertencemos aos nossos filhos e não eles pertencem a nós. Quer dizer, os filhos têm direito de receber de nós a educação que precisa. Não é? É muito interessante, sabe? Eu não vou colocar aqui agora por questão de tempo nessa aula. O capítulo 3 do Eclesiástico, ele fala daquilo, como é que o filho tem que tratar os pais. Não é? Então ele fala, o Eclesiástico 3, ele fala de 8 bênçãos para o filho que honra seus pais. Terá vida longa. Quando rezar, Deus vai ouvir a sua oração. Nossa, tantas e tantas bênçãos. Né? Deus vai, quando Ele constituir a sua família, Deus vai lhe dar um lar abençoado. Nossa, se você puder, pega depois o livro do Eclesiástico, no capítulo 3, e você medite, né?
Quantas bênçãos maravilhosas! Eu contei 8 bênçãos num capítulo só. Do filho abençoado porque honra, ama seus pais. Ok? Bom, Dom Bosco continua dizendo o seguinte, um quarto item da educação dele dizia, elogie seu filho sempre que puder. Seja sincero, quem de nós não gosta de um elogio? Então, seu filho fez um negócio bem feito, elogie. Assim como você corrige quando ele faz uma coisa errada, mas também quando ele fizer uma coisa boa, elogie. Porque, gente, quando você elogia alguém por uma coisa boa que a pessoa fez, ela quer repetir isso. É psicológico. Nós falamos, quem de nós não gosta de um elogio? A criança, muito mais. Né? Depois, 5, ele fala assim, compreenda seu filho. O mundo hoje é complicado, rude, competitivo. Quem sabe ele está precisando de você. Isso é muito importante, gente, compreender o filho. Por que ele está triste? Por que ele está magoado? Por que ele foi mal numa prova? Eu me lembro uma vez um dos meus filhos, que estava cursando odontologia no primeiro ano, ele não estava muito bem preparado ainda, ele acabou repetindo de ano. E ele morava fora de casa, a faculdade era em outra cidade. E eu me lembro quando ele voltou em casa um dia, né, com o resultado de que tinha repetido o ano. Claro que para ele pesou muito, porque eu paguei o ano inteiro a mensalidade dele, ele repetiu de ano. Um dia eu entrei no quarto dele e estava chorando. Né? Estava chorando. Aí eu fui lá, encostei do lado dele, abracei ele e disse, meu filho, não se preocupa não, você é muito novo. Você tem a vida inteira pela frente, um ano na vida não significa nada. Ah, pai, mas o senhor pagou o ano inteiro. Já chorando, né? E daí, meu filho? Já paguei, não estou com dívida. Fica tranquilo, vamos em frente. Olha, hoje é um excelente dentista. Já está formado aí, eu acho que pelo menos há uns 15 anos. Entende, gente? Então, a gente compreender os filhos no momento de dificuldade é essencial. Ele precisa da gente nessa hora. Nós somos pais e mães para isso. Bom, e assim Dom Bosco ele ia educando, né? Nós vamos fazer um intervalo e depois do intervalo eu vou ainda mastigar mais algumas coisas que Dom Bosco falava sobre a educação. Vamos lá. Muito bem, meus amigos e amigas, já estamos aí no terceiro bloco da nossa Escola da Fé, mais uma vez. Olha, mais uma vez quero mostrar a vocês esse livro, A Virgem de Dom Bosco, do Cleisson, um salesiano, né? Veja, um livro que mostra como é que Dom Bosco tinha o seu relacionamento com Nossa Senhora. Isso ajuda muito a gente. Maria na espiritualidade salesiana, né? Maria, esse é um título bonito, né? Dom Bosco e a devoção a Maria Auxiliadora. É um livro, sabe, que vale a pena você, conhecendo Maria Auxiliadora dos cristãos, né? O grande Dom Bosco, olha a foto bonita dele aqui. O grande Dom Bosco vem ensinando para a gente. Né? E eu estou colocando aqui um pouco para vocês não é o que está nesse livro. Esse livro aqui é mais sobre Nossa Senhora. Aqui eu estou colocando um outro lado de Dom Bosco, que é sobre a educação dos filhos, né? Olha como Dom Bosco se preocupava com isso, né? Mas eu queria lembrar você, antes de continuar, o seguinte, olha, não esqueça da Canção Nova. Você assiste todos esses programas, você viu a Canção Nova lá em Roma, né? Mostrando a eleição do Papa. Gente, você sabe quanto é que custa isso? Oh, não é pouco não. Você sabe quanto custa uma viagem daqui para Roma, né? Você sabe que manter esse pessoal está lá, e equipamento, e material, e satélite para transmitir, isso custa caro. Mas a Canção Nova, olha, sem propaganda, sem comerciais, ela mostra tudo para você, tudo que permite a Canção Nova mostra. Agora, isso custa. Então, por isso que eu peço a você, você que é assíduo, né, assistente aí da Canção Nova, você que enriquece a sua vida espiritual com a Canção Nova, não deixe de ajudar. Né? É questão de gratidão com Deus. Jesus ficou muito aborrecido, né, quando ele curou 10 leprosos, só voltou um. A gente não pode ser ingrato com Deus. Então, faça a sua contribuição. Hoje pelo Pix, né, pix.doação@cançãonova.com.
Anota aí, pix.doação@cançãonova. Você põe aí o que você puder. R$10, R$20, R$100, R$1.000, o que, né? Quem tem mais pode dar mais, quem tem menos, dê menos. Mas ajude a essa evangelização. Olha, gente, eu estou aqui na Canção Nova desde 1980, quando começou a Rádio Canção Nova. A Rádio Canção Nova está completando 45 anos, eu já estava lá. Com o Padre Jonas, evangelizando. E aí veio a televisão, continuamos, estamos aqui até hoje. Entende? Dou graças a Deus. Né? É uma janela de evangelização maravilhosa para o mundo. Bom, mas muito bem, vamos continuar aqui. Eu estava falando de Dom Bosco ensinando os pais a educar os filhos. Né? Dom Bosco diz assim, o item 6, são 10 itens. Dom Bosco diz assim, alegre-se com o seu filho. Tanto quanto nós, os jovens são atraídos por um sorriso, alegria, o bom humor, atrai os meninos como mel. Olha aí. Dom Bosco dizia, um santo triste é um triste santo. O jovem é alegre por natureza, especialmente a criança. Ela não tem preocupação com dívida, ela não tem preocupação com nada. A criança é alegre. Então os pais têm que ser alegres. Entende? Conviver com os filhos, brincar com os filhos, jogar futebol, se são os meninos. Né? Aquilo que eu já falei, gasta tempo com eles, né? Com alegria. Alegria é uma tônica que Dom Bosco recomendava muito. Depois ele dizia, número 7, ele dizia assim, aproxime-se do seu filho, viva com o seu filho, gaste tempo com o seu filho, viva no meio dele. Conheça seus amigos. Olha aí uma coisa que eu já tinha falado aqui. Conheça seus amigos. Procure saber onde ele vai, com quem vai. Convide-o a trazer seus amigos para a sua casa. Olha aí. Dom Bosco ensinando a você a ganhar seu filho através dos amigos. Claro que quando você percebe que um amigo não é conveniente para o seu filho, você vai tomar providências, né? Aquilo que São Paulo dizia, as más companhias corrompem os costumes. Claro que você não pode deixar seu filho com um amigo ensinando coisa errada para ele, sobretudo no campo da moral, né? De jeito nenhum. Bom, depois Dom Bosco diz no item 8, seja coerente com o seu filho. Olha aqui, seja coerente. Não temos o direito de exigir do nosso filho atitudes que nós não temos, né? Quem não é sério não pode exigir seriedade. Né? Então, seja coerente com a criança. Não exija da criança aquilo que você não faz. Né? Ah, vai à missa, tá, mas você não vai. Como é que você vai mandar seu filho para mim? Não, vai à missa e que leva seu filho com você. Entende? E a criança vai aprendendo a amar a Deus, a amar a igreja, a amar as coisas. Sabe, gente, não é tão difícil a gente educar os filhos. Muita gente pensa, mas o mundo hoje é muito adverso, tem a internet que entra em casa, cheio de coisas. Claro, vamos tomar providência. Né? Você tem que acompanhar o que seu filho vê. Né? Na televisão, no computador, na internet. É claro que hoje, os pais, hoje se exige mais vigilância dos pais do que no meu tempo. Que eu eduquei meus filhos, porque não tinha computador e não tinha celular. Era só televisão. E televisão eu assistia junto com eles, para saber o que ele podia assistir e o que ele não podia. Né? Mas hoje eu sei que é mais difícil. Né? O celular hoje, a criança é desesperada pelo celular. Eu nunca vi como é que as crianças gostam do celular. Você pega uma criança com 2 aninhos de idade, 3 aninhos de idade, que não sabe ler, mas ela sabe que o dedinho dela ali, ela procura, né, nos aplicativos ali. Ótimo. Não adianta você também querer colocar a criança numa redoma e proibir tudo. Não, você tem que monitorar. Guarda essa palavra, você tem que monitorar. O que você pode ver, o que você não pode ver. Hoje tem recurso para você bloquear o celular, não deixar acessar certas coisas. Até isso hoje nós pais temos que aprender, gente. Temos que aprender. Eu tenho 75 anos, aprendi a mexer muito com o celular. Tem muita coisa que eu não sei. Né?
Mas muita coisa que eu preciso hoje eu aprendi. Então, nós, principalmente mais adultos, mais velhos, temos dificuldade com o celular, com o computador. E a criançada dá baile na gente, você sabe disso, né? Sabe mais do que... Então, fica esperto, entende? Isso, não adianta eu ficar falando aqui muita coisa não, porque isso aí é na prática que você vai ver. Bom, depois Dom Bosco dizia assim no item 9 dele, ele dizia assim, prevenir é melhor do que castigar o seu filho. Prevenir é melhor do que castigar. Quem é feliz não sente a necessidade de fazer o que não é direito. Então, se o seu filho é feliz, se você dá esse carinho para ele, essa presença sua, tudo isso que ele já falou antes, né? Tudo isso que ele falou antes é o que previne. Aí você não precisa castigar, né? Tem uma frase que diz assim, vamos corrigir a criança para não ter que punir o adulto. Né? Quando você educa a criança, depois o adulto já está... Gente, e a educação, ela funciona muito bem. A criança, ela absorve aquilo que o pai e a mãe ensinam. Ela absorve aquilo que os bons professores ensinam. Outra coisa que os pais têm que estar atentos, a escola, os professores. Eu me lembro que com 15 anos de idade eu saí da minha casa. Fui estudar em escola preparatória de cadetes em Campinas, morava aqui no 15 anos de idade. Mas eu sabia já o que era certo e o que era errado, porque eu tinha aprendido na minha casa. E também eu tinha aprendido com meus pais a rezar. Nós rezávamos o texto todo dia, às 6 horas da tarde. Sabe, eu carreguei isso comigo. Eu não voltei mais para minha casa. Porque depois que eu fiquei 3 anos lá na escola preparatória de cadetes do Exército, em Campinas, depois eu fui para a Academia Militar de Agronômica, fiquei mais 3 anos. Eu não voltei mais para minha casa. Eu vim assim, claro, né? Nos feriados e tal. Mas é aquele filho que... Depois casei, pronto. Aí... Mas eu me lembro muito bem, com 14 anos de idade, eu sabia direitinho o que era certo e o que era errado. Porque meus pais tinham ensinado. O colégio também que eu estudei, um colégio maravilhoso, aliás, colégio salesiano de Dom Bosco, né? Aqui em Lorena, colégio São Joaquim, quantos padres maravilhosos, que hoje eu rezo por eles, a maioria já morreu. Que formação adequada, né? Então, até os 14 anos, você molda o seu filho. Por isso que eu digo a você que é pai, você que é mãe, gaste tempo com seu filho, até os seus 15, 16 anos, que é onde você molda a cabecinha dele, a moral dele. Talvez nesse mundo mais difícil, talvez demore um pouco mais, quem sabe até os 18, até ele sair de casa, trabalha, ele vai burilando, né, esse diamante aí, até ele brilhar. Aí Dom Bosco termina dizendo uma coisa fundamental, reze com seu filho. A hora que ele fala, no princípio pode parecer estranho para a criança, mas a religião precisa ser alimentada. Gente, se eu posso dar um testemunho para vocês da minha vida, foi o que mais fez bem para a minha vida, foi a religião que meus pais me deram e o colégio que eu estudei me deu. A hora que Dom Bosco diz, quem ama e respeita a Deus vai amar e respeitar o seu próximo. É verdade. Por que não há respeito ao próximo? Porque não tem respeito a Deus. Por que existe guerra? Por que existe assalto? Por que existe roubo? Por que existe tanta coisa errada? Porque falta o amor a Deus. Quem ama e respeita a Deus vai amar e respeitar seu próximo. E aí Dom Bosco termina esses 10 itens sobre educação dizendo assim, quando se trata de educação, não se pode deixar de lado a religião. Quando se trata de educação, não se pode deixar de lado a religião. Entende, gente? Porque a moral está na religião. Onde é que está a moral católica? Está nos 10 mandamentos. Entende? Está na religião.
Então, se você não usa, se você não coloca a religião na sua família, vai ser difícil você educar os filhos. E outra coisa que é fundamental para a educação dos filhos é você também ser perseverante nisso, né? Bom, ainda com relação a esse quarto mandamento, honrar pai e mãe, diz assim o livro dos Provérbios da Bíblia, né? Um filho sábio escuta a disciplina do pai, e o zombador não escuta a reprimenda. Meu filho, guarda os preceitos do teu pai, não rejeites as instruções da tua mãe. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando caminhares, te guiarão, quando descansares, te falarão. Então, a Bíblia obriga os filhos a obedecer os pais. Lá no Êxodo 20, 12, fala assim: honra teu pai e a tua mãe para que teus dias se prolonguem na terra que o Senhor te deu, teu Deus te dará. São Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo São Paulo fala assim: filhos, obedecei a vossos pais, segundo o Senhor, porque isso é justo. Você que é filho tem que obedecer a seus pais, porque isso é justo. Diz aqui São Paulo, Efésios capítulo 6, versículo 1. E aí, o Eclesiastes, no capítulo 3, como eu falei para vocês, tem uma série de recomendações muito importantes para os filhos. Por exemplo, no versículo 2, o Eclesiastes diz assim: ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso pai, segui-os de tal modo que sejais salvos. Olha aí, segue o conselho de seu pai e você vai ser salvo. Porque o pai dá conselho bom para o filho. Então, muitas vezes o filho se perde nessa vida porque não escutou os conselhos dos pais. Ele fala: quem honra seu pai achará alegria nos seus filhos. Olha aí aquelas bênçãos que eu falei no capítulo 5, no capítulo 3 do Eclesiastes. Quem honra seu pai achará alegria nos seus filhos. Será ouvido no dia da oração. Olha quanta bênção. Quem que não quer achar alegria nos seus filhos? Quem que não quer ser ouvido no dia da oração? Ele fala: quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem que não quer ter vida longa? Quem teme o Senhor honra pai e mãe. Ele fala, né? Aí ele fala uma coisa muito bonita: honra teus pais por teus atos, tuas palavras, tua paciência, a fim de que ele te dê a sua bênção e que esta permaneça em ti até o teu último dia. Está aí, gente. Quando a gente pensa que a bênção do pai e da mãe é uma coisa vazia, folclórica, não. É palavra de Deus. Honra teu pai para que ele te dê a sua bênção e que ela permaneça em ti até o teu último dia. É um costume que nós estamos perdendo. Eu me lembro quando eu era criança, tomava a bênção do meu pai e da minha mãe 4 vezes por dia. Sabia disso? Acordava, benção pai, benção mãe. Ia para a escola, benção pai, benção mãe. Voltava da escola, benção pai, benção mãe. Ia dormir, benção pai, benção mãe. E escutava lá: Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus, não é possível que ele não seja abençoado. Ora, por que Deus quer nos dar a bênção através do Pai? Porque Deus nos deu a vida através do Pai. Olha o que diz o Eclesiastes no capítulo 11, eu quero terminar com essa frase: a bênção do Pai fortalece a casa dos seus filhos. A maldição de uma mãe arrasa até os alicerces. Meu amigo, a bênção do pai e da mãe não é vazia, não. Abençoe seu filho. Se você ainda tem pai e mãe, vai lá, beija a mão daquele que te deu a vida, através de quem Deus te deu a vida. Beleza? Está aí, honrar o pai e honrar a mãe. Bom, para terminar, quero pedir a algum sacerdote ou diácono que nos acompanhe, que nos dê então uma bênção para os pais, uma bênção para os filhos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.